Olá, eu sou Helena Pellicer, eu falo de constelação familiar e sou terapeuta sistêmica. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como que esse mundo da constelação veio para mim. Afinal, quem que é essa Helena que fala tanto de constelação? Por que eu trouxe isso, né? Por que eu gosto de falar isso? O mundo da constelação chegou para mim lá em 2018. Percebi que tinha uma questão que trazia muita dor e eu fazia alguns outros tipos de terapia, mas aquilo não encaixava, eu não conseguia entender ainda o meu processo. Até que eu fui no workshop de constelação familiar lá na Holanda. Tô pensando onde que eu tô, né? Porque eu já morei na Irlanda, agora eu moro na Holanda, tô aqui no Brasil fazendo esse vídeo. Mas assim, na Holanda eu tive a oportunidade de conhecer um workshop de constelação familiar. E só de ver o workshop, de entender como que essa filosofia sistêmica, como a constelação familiar, ela age, eu comecei a perceber que a questão, aquela dor que eu trazia há tanto tempo, era uma dor além, era uma dor que eu não poderia ver no meu consciente, na minha razão. Ela tinha uma raiz mais profunda. E aí eu percebi que eu precisava estudar aquilo. Então, desde aquela época, eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos de imersão, procurei mestres, aqueles que realmente tinham uma conexão, né, com o que eu acreditava. Leio muito, continuo estudando. E aí eu resolvi então expandir isso, atender as pessoas com constelação familiar. E a constelação familiar, ela abrange a sua questão, né? Aquilo que você trouxe, ela começa a expandir para te trazer um caminho de solução. E aí, falando disso, é assim que eu faço os meus atendimentos, né? Quando você fala, olha, Helena, eu tenho interesse em fazer a constelação familiar, muitas pessoas ainda não conhecem. Então, o meu primeiro momento é uma conversa. A gente vai conversar, eu vou perceber se você tem, né? Eu vou entender se você tem um ponto de dor para trabalhar e te ajudar a chegar naquele ponto de dor. Isso eu chamo de entrevista. E depois dessa entrevista, a gente vai para a sua constelação familiar, que pode ser que seja feita assim, com bonecos, né? Que parece até uma brincadeira, mas é uma forma de você poder olhar o que o seu inconsciente está trazendo. Ou também a gente pode fazer uma constelação familiar com pessoas, mas aí já é uma outra questão. Depois de aberta a sua constelação familiar, a gente vai ver o que nos trouxe. O que esse campo de informação nos trouxe? Onde está ligada a sua dor? Uma vez que a gente percebeu e encerrou a sua constelação familiar, depois de um tempo, 2, 3 semanas, eu vou te chamar e vou perguntar: quer conversar sobre? O que você acha sobre o que aconteceu? Tem alguma questão ainda que não foi bem absorvida? É um acompanhamento, porque ele é muito importante. A constelação familiar vai te revelar questões que estão lá no seu sistema, obscuras, que talvez você estava ali, ó, na sua frente, mas você não conseguia enxergar ou ainda não tinha força de ver aquilo. E aí, uma vez que você vê, leva um tempo para você absorver aquela informação. Por isso que eu acho muito importante te acompanhar nesse processo, nunca invadindo o seu espaço. É perceber, você precisa ainda de um acompanhamento? Você quer voltar? Falar um pouco mais, ou aquilo ali já está ok e você está absorvendo aos poucos. Eu trabalho dessa forma quando abro uma constelação familiar. E também, claro, o que é muito interessante, como terapeuta sistêmica, eu trago nas sessões de terapia, que não é uma constelação familiar, exercícios sistêmicos, exercícios voltados a olhar para o seu sistema para te acompanhar em algum processo. Então, podem ser 5 sessões, 10 sessões, depende da necessidade da sua alma, necessidade que você sente em olhar para aquela questão, para te trazer mais consciência. Então, é com muita alegria que eu continuo me empenhando, estudando, desenvolvendo o meu trabalho para poder te atender, porque para mim, a constelação familiar, ela fez todo o sentido. A filosofia sistêmica atende muito às minhas necessidades. Eu me vejo uma outra pessoa, eu me vejo com muito mais força, muito mais empoderada, depois que eu percebi que uma vez que a gente aprende a ser o nosso observador, a gente consegue
fazer melhor o nosso caminho. Então eu te chamo para isso. Se você tem essa necessidade, se você tem essa dor, se você percebe que é algo que é repetido, não sai do lugar, é algo que te fere, mas você não consegue entender, talvez uma constelação familiar pode sim te orientar, uma terapia sistêmica também. E eu falo isso porque para mim isso deu resultado. E aquilo que dá resultado, eu acho sim que a gente deve multiplicar, desenvolver, aprimorar. Então é isso. Obrigada por estar aqui comigo. Com certeza mais vídeos virão e eu espero por você. Muito obrigada!